Muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o convite que me foi dirigido pela organização do 10º Fórum Jurídico de Lisboa, através do professor Vitalino Canas, para co-moderar o painel destinado à jurisdição constitucional e sistemas de justiça nas democracias pluralistas. Volto sempre com muito gosto à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, escola onde estudei e onde fiz a minha carreira académica até à obtenção do grau de doutor. Tenho nesta casa muitos amigos, alguns dos quais aqui presentes. Hoje, porém, faço com as dificuldades inerentes à convalescença de uma recente cirurgia. Se me virem levantar e dar uns passos, não é sinal de ter enlouquecido, mas por ter absoluta necessidade de mudar de posição. Passo à apresentação dos meus companheiros de mesa, excluindo o Ministro Luís Roberto Barroso, co-moderador desta sessão, que não precisa de qualquer apresentação, pois é por demais conhecido dos constitucionalistas portugueses. Até eu, que não sou constitucionalista, tenho o curso de Direito Constitucional Contemporâneo nas minhas estantes. De resto, talvez se recorde, Sr. Ministro, que há pouco mais de um ano participámos numa outra iniciativa desta faculdade. Nessa época, com a distância inevitável do Zoom, visto que ainda estávamos em plena pandemia. Acompanham-nos na mesa o Dr. Carlos Vinícius Furtado Coelho, o Dr. Tarso Genro e a Dra. Catarina Santos Botelho. O primeiro, muito sumariamente, eu detesto ler currículos, que é daquelas atividades que temos que fazer nos concursos, não é? Não viria para aqui ler currículos de ninguém. O primeiro, doutor pela Universidade de Salamanca, é essencialmente um advogado dos mais ilustres, antigo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O segundo, considerado a sua atividade mais relevante, é um político que também ensina, tendo obra publicada, sobretudo no campo do direito do trabalho. A última é uma jovem constitucionalista da Universidade Católica do Porto. Seguramente uma das mais brilhantes de uma nova geração de académicos portugueses, tem-se dedicado principalmente ao direito constitucional, aos direitos fundamentais e aos direitos sociais. Temos, pois, um naipe de experiências muito diferenciadas que seguramente nos apresentarão distintas perspectivas sobre o tema que constitui objeto deste painel. E trata-se, na realidade, de um tema muito relevante. A inédita situação pandémica que atravessamos conduziu os governos nacionais à adoção de medidas fortemente limitadoras das liberdades e direitos fundamentais, confinamentos forçados, proibição de deslocações, reconduções ao domicílio por agentes policiais, internamentos compulsivos, encerramento de escolas e tantas outras. Medidas que ultrapassaram com demasiada frequência os limites daquilo que, olhando 2 anos no passado, constituíam garantias seguras e incontroversas do Estado de Direito Democrático. Compreensivelmente impulsionados pelo medo, os cidadãos foram-se, em geral, resignando com o esmagamento contínuo dos seus direitos, sempre afirmado pelas autoridades como temporário e acoberto, as mais das vezes, por estados de exceção, de sítio, de emergência, de calamidade e outros. Coube então às jurisdições constitucionais recordar parlamentos e governos que o Estado de Direito não pode ser suspenso, ainda menos obliterado. Tiveram as jurisdições constitucionais, com recurso a diferentes técnicas e instrumentos, a decisiva tarefa de fixar os limites admissíveis à compressão das liberdades e direitos fundamentais. Corajosamente e, por vezes, com manifesta impopularidade, defenderam esses limites. A pandemia não podia justificar tudo, tal como a atual situação de guerra na Europa não pode. Oxalá não venha a ser necessário recordar disso de novo parlamentos e governos. Muito obrigado. Penso que agora... Boa tarde, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema jurisdição constitucional e sistemas de justiça nas democracias pluralistas. Queria agradecer imensamente o convite que me foi feito pelos organizadores. Eu dividi a minha apresentação, como sempre faço, em 3 partes. Uma primeira parte sobre os conceitos essenciais e a descrição do cenário. A segunda sobre
a ascensão histórica dos tribunais constitucionais e a singularidade brasileira, e a terceira sobre os tribunais constitucionais e recessão democrática. Portanto, uma parte conceitual, uma parte histórica e uma parte conjuntural. Eu devo dizer, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que gosta de lançar um olhar construtivo sobre a vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Portanto, esse é o meu ponto de observação da vida. E para dar um exemplo concreto, ou dois, eu tive um compromisso anteriormente na Inglaterra e a minha mala está desaparecida desde sexta-feira. Não é uma situação muito agradável na vida. Fui me informar e no aeroporto de Heathrow parece que há um buraco negro, as malas desaparecem, cenas de subdesenvolvimento explícito. E me disseram, deve levar alguns dias até aparecer a sua mala, que é um momento que traz uma certa exasperação. Mas passado o desalento, eu pensei assim, que coisa extraordinária. Vou ter uma chance de renovar o meu guarda-roupa em Londres e às expensas da TAP. Portanto, quase tudo na vida pode ser visto de um olhar positivo. E nesse evento que eu presido, tem um grande fórum brasileiro que tem em Oxford todos os anos, que eu presido, apareceu um sujeito, um fórum maravilhoso, 200 pessoas, um ambiente patriótico, fraterno, apareceu um sujeito e disse, eu viajei 10 horas só para dizer que te odeio. Eu disse, que coisa extraordinária na minha idade ainda despertar esse tipo de paixão. Portanto, a gente na vida tem que olhar. Nosso primeiro capítulo, os conceitos essenciais da apresentação do cenário. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram. O comunismo, o nazismo, o fascismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Democracia constitucional significa, em essência, soberania popular, eleições livres, governo da maioria, poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. Portanto, este é o cenário sobre o qual todos nós trabalhamos. E no arranjo institucional das democracias constitucionais, como regra, existe ou uma Suprema Corte ou um Tribunal Constitucional, cujo papel é arbitrar as tensões que muitas vezes surgem entre democracia e constitucionalismo, entre vontade da maioria, de um lado, e respeito ao Estado de Direito e aos direitos fundamentais, do outro lado. De modo que em todos os países do mundo democrático, existe algum grau de tensão entre quem exerce o poder político majoritário e o Tribunal Constitucional, cujo papel é interpretar a Constituição, cujo papel é limitar o poder. Portanto, entre quem exerce o poder político majoritário e quem tem o papel de limitar esse poder, sempre vai existir algum grau de tensão, que nas democracias é esta tensão absorvida de maneira institucional e civilizada. O que o mundo vive hoje, como apontado por alguns que antecederam, é um momento de recessão democrática, um momento em que, embora a democracia constitucional tenha sido a ideologia vitoriosa do século XX, nós temos um quadro que os autores têm identificado como recessão democrática, retrocesso democrático, constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático, autoritarismos competitivos. Há muitos nomes para identificar esse momento atual, com exemplos que se multiplicam pelo mundo: Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, El Salvador. Há uma onda mundial em que líderes políticos eleitos pelo voto popular têm, muitas vezes, desconstruído, não por golpe, mas por medidas paliativas e progressivas, tijolo por tijolo, têm desconstruído os pilares da democracia num movimento que tem sido identificado como o populismo autoritário. Nós não vamos ter tempo para explorar as causas políticas, baixa representatividade, sociais, desemprego e estagnação social, nem as causas que eu chamo de culturais, identitárias, que incentivaram esta ascensão do populismo
autoritário. Gostaria, mas nós não temos tempo. Mas apenas uma observação que considero importante. Nas causas culturais identitárias que fomentaram o populismo autoritário, geralmente de extrema-direita no momento contemporâneo, eu acho que há uma incompreensão da vida. É que há uma certa reação quanto a uma agenda de direitos humanos que prevaleceu nos últimos anos, de ascensão da mulher, de ações afirmativas para as pessoas negras, de respeito aos direitos da comunidade gay, de demarcação das terras indígenas, de proteção do meio ambiente. E as pessoas passaram a identificar essas causas como sendo causas progressistas e se sentem excluídas desse processo. Essas não são causas progressistas. Essas são as causas da humanidade. A igualdade entre as pessoas, a não discriminação racial, a afirmação das mulheres, a proteção dos gays, do meio ambiente. E, portanto, o pensamento esclarecido precisa ser capaz de convencer as pessoas de que esse não é um lado da vida. Esse é o lado que precisa ser compartilhado por todas as pessoas. Passo ao segundo capítulo da nossa conversa, que é sobre a ascensão histórica dos tribunais constitucionais e a singularidade brasileira. Presidente João Pedro Calpers, que eu gostaria de explorar, aliás, queria saudar nosso presidente do Tribunal Constitucional, João Pedro Calpers, meu querido amigo Marcos Vinícius Furtado Coelho, a professora Catarina Santos Botelho e o nosso mestre de cerimônias, Walter Ferreira. Pois, o que aconteceu no mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Prevaleceu o modelo americano de constitucionalismo. O que significa isso? O constitucionalismo tem como dois grandes antecedentes a Constituição Americana de 1787 e a Constituição Francesa de 1791. Mas elas deram origens a constitucionalismos diferentes. No modelo europeu, prevaleceu a supremacia do parlamento. A Constituição era um documento político sem aplicação direta e imediata e sem controle de constitucionalidade. No modelo americano, prevalece a supremacia da Constituição, vista como um documento jurídico e de aplicabilidade pelos tribunais. Esse é o modelo que prevalece depois da Segunda Guerra, e quase todas as democracias do mundo criam tribunais constitucionais. E o judiciário deixa de ser um departamento técnico especializado e passa a ser um poder político em quase todas as democracias, e um poder político que reparte o espaço político com outros tribunais. Portanto, a ascensão do judiciário e dos tribunais constitucionais vem da percepção da sua importância para a preservação do Estado de Direito e para a preservação da democracia. A judicialização da política é, em ampla medida, um fenômeno mundial que acontece em diferentes partes do mundo, em que questões éticas, questões sociais, questões políticas, questões econômicas têm o seu último capítulo no Poder Judiciário e, sobretudo, num Tribunal Constitucional ou numa Suprema Corte. O Brasil, no entanto, tem uma situação de grande singularidade e eu gostaria de explorá-la aqui, dentro do nosso tema e nesse ambiente de reflexão. Em dois eventos, presidente Calpers, que eu participei, um em Cabo Verde, por videoconferência, em que participou o desembargador Manuel Soares, que é o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, e outro na Universidade de Harvard, com o professor Noah Feldman. Ambos me perguntaram por qual razão o Supremo Tribunal Federal no Brasil tem o protagonismo que tem. E eu achei que era uma pergunta que merecia uma reflexão. E eu fiz a identificação dos 5 fatores que eu acho que dão esse protagonismo ao Supremo Tribunal Federal no Brasil. Mas aqui é importante fazer uma primeira e importantíssima distinção entre judicialização e ativismo judicial. Judicialização é produto de um arranjo institucional que permite que muitas questões sejam levadas para a decisão perante o Poder Judiciário. Portanto, a judicialização está ligada aos direitos que a Constituição cria e às ações que ela cria para tutelar esses direitos. A judicialização é um fato.
é a possibilidade de você levar uma matéria ao Poder Judiciário. O ativismo é uma atitude, é uma maneira proativa e expansiva de interpretar a Constituição. São raríssimos os casos de ativismo judicial no Brasil, como eu espero demonstrar. O que existe no Brasil é um certo protagonismo do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, pela razão singela de que tudo no Brasil chega ao Supremo Tribunal Federal, em algum momento, por alguma razão. E, portanto, são esses os pontos que eu gostaria de analisar aqui. Por qual razão acontece isso no Brasil? Por qual razão existe esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal? Primeira razão, nós temos uma Constituição abrangente e detalhada, que cuida não apenas das matérias materialmente constitucionais, como separação e organização dos poderes e definição dos direitos fundamentais, mas nós temos uma Constituição que trata também do sistema tributário, do sistema previdenciário, da intervenção do Estado no domínio econômico, da política ambiental, da proteção dos índios, da educação, da cultura, da saúde, da criança e do adolescente, da família. E, portanto, trazer uma matéria para a Constituição é, em alguma medida, retirá-la da política e trazê-la para o direito. Essa é a primeira e óbvia razão desse protagonismo do Supremo Tribunal Federal. A segunda é o arranjo institucional brasileiro tem um conjunto amplo de ações diretas que permite que quase tudo seja levado imediatamente ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação de constitucionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a representação interventiva. Em terceiro lugar, nós temos um grande número de legitimados ativos com direito de propositura das ações constitucionais. O presidente da República, o procurador-geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, todos os governadores, todas as assembleias legislativas, todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil, todas as entidades de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais. É preciso que o interesse do Brasil seja muito chinfrim para que não tenha uma entidade que queira levar a matéria diretamente ao Supremo. De modo que no Brasil, muitas vezes, o Supremo não dá a última palavra. O presidente dá a primeira palavra. Começa pelo Supremo. E, portanto, as questões mais complexas e mais divisivas da sociedade chegam no Supremo. Então, com uma Constituição abrangente e tudo chegando ao Supremo, não é fácil no Brasil traçar a linha divisória entre o que seja direito e política. Toma-se a questão ambiental, que está posta perante o Supremo. O desmatamento em 2012 era de 4.000 quilômetros quadrados na Amazônia. Hoje ultrapassa 15.000 quilômetros quadrados. O Brasil está descumprindo todos os seus compromissos internacionais. Pergunta-se, essa é uma questão política ou numa Constituição que diz que é dever do Estado proteger o meio ambiente e o direito fundamental ao meio ambiente é de todos? Essa é uma questão jurídica ou essa é uma questão política? Essa é uma temática que recorrentemente se coloca no Brasil, sendo que são as questões mais divisivas. E, portanto, se você tem uma questão sobre demarcação de terras, marco temporal, você decide num sentido, você desagrada as comunidades indígenas. Se você decide no outro, você desagrada o agronegócio. It's a no-win situation. A gente está sempre perdendo, porque tem sempre uma quantidade relevante de interesses na sociedade que são contrariados, de modo que não dá para julgar a qualidade do Supremo em pesquisa de opinião pública. A gente está sempre desagradando algum lote. Todo mundo que é juiz já está acostumado a desagradar uma das partes. Mas, geralmente, a gente desagrada metade do país, no país que está polarizado. Mas essa é uma circunstância de um arranjo institucional que permite essa judicialização ampla. O protagonismo advém também de uma competência criminal originária muito vasta,
em algum momento de 2017, nós tínhamos mais de 500 processos penais no Supremo contra parlamentares. Portanto, não há como isso não ser um fator de estresse, isso não ser um fator de desgaste, um fator de tensão entre poderes. Devo dizer que eu mesmo conduzi a decisão que reduziu o foro privilegiado, nós reduzimos em 80% os processos penais no Supremo Tribunal Federal. E um quinto fator é a transmissão direta pela TV Justiça, que é um fenômeno muito singular no mundo inteiro. Poucos países têm isso, tem vantagens e tem desvantagens. As desvantagens são as dificuldades de se formarem consensos, os votos ficaram mais longos, e quando há excepcionalmente uma rusga, aquilo vira uma notícia, uma imensa intriga. É a exceção, mas às vezes as pessoas pensam que é a regra. Nós somos pessoas que nos gostamos, nos tratamos bem. Está aqui meu querido amigo ministro Ricardo Lewandowski na primeira fila. Portanto, não é um ninho de cobras. Nós temos uma relação cordial, nos gostamos, nos ajudamos e, eventualmente, divergimos, como faz parte de qualquer colegiado. Portanto, no Brasil existe uma ampla judicialização da vida, um amplo protagonismo do Supremo e raríssimos casos de ativismo judicial. Eu identificaria dois. A legitimação das uniões homoafetivas, não havia lei específica e levou-se o princípio da igualdade para proteger as relações das pessoas gays, no que o Supremo fez muito bem, e a criminalização da homofobia. As outras decisões estão todas na Constituição. CPI da Covid, direito da minoria. Passaporte de vacinação, o mundo inteiro exige. Portanto, decisões que se extraem, competência dos estados para enfrentar a pandemia, está na Constituição, matéria de saúde pública, os 3 níveis de poder têm competência. De modo que o que as pessoas pensam que é ativismo é o que está na Constituição. É a Constituição brasileira que manda proteger mulheres, gays, índios, meio ambiente e a saúde pública. É equivocada a ideia de um excesso de ativismo judicial. Há um relativo protagonismo, porque esse é o arranjo institucional brasileiro decorrente da Constituição de 88. Passo ao capítulo final da nossa conversa, que é sobre tribunais constitucionais e recessão democrática no mundo atual. Em seguida, vou concluir. Nós temos, como eu falei, o mundo vive uma onda populista autoritária que atingiu as democracias mais consolidadas do mundo. Problemas dessa natureza no Reino Unido com o Brexit, problemas dessa natureza nos Estados Unidos com o uso das redes sociais para campanhas de ódio, desinformação e teorias conspiratórias. Portanto, um fenômeno que é um fenômeno mundial. E os governos populistas autoritários, eles normalmente são hostis aos valores constitucionais porque eles defendem apenas o poder das maiorias políticas. Mas o constitucionalismo e a democracia não é só o governo da maioria. É o governo da maioria, respeitadas as regras do jogo democrático e respeitados os direitos fundamentais. E quem assegura as regras do jogo democrático e os direitos fundamentais são as cortes constitucionais e são os tribunais constitucionais. Em algumas partes do mundo, os tribunais constitucionais têm sido capazes de oferecer a resistência necessária e adequada ao avanço do populismo autoritário. Existem bons exemplos que eu vou dar, mas os líderes populistas autoritários, eles procuram sempre capturar as cortes constitucionais com 2 linhas de providências. Na primeira é o empacotamento das cortes, com a nomeação de juízes submissos, e a segunda é a tentativa de redução dos poderes das cortes constitucionais para colocar os tribunais a serviço do governo e legitimar o governo com as decisões judiciais, pela legitimidade que uma decisão judicial traz. 3 histórias de sucesso, eu diria. A primeira foi a Colômbia, em que o Tribunal Constitucional derrubou a emenda constitucional que permitia uma eleição para o 3º mandato do então presidente Álvaro Uribe. A reeleição sucessiva é o caminho do populismo autoritário e das ditaduras na América Latina, como aconteceu na Venezuela e em El Salvador
e na Bolívia e em todas as outras. O Tribunal Constitucional derrubou a emenda constitucional que permitia o terceiro mandato de Uribe e, com isso, a democracia colombiana foi preservada. Dificilmente, na América Latina, uma democracia resistiu a um terceiro mandato. Nos Estados Unidos, no tocante a essa questão, a Suprema Corte Americana está vivendo e vai viver intensamente uma crise dramática de legitimidade, de ser percebida como um ator político circunstancial e conjuntural e contra-majoritário na decisão que acaba de produzir. Mas, na questão do populismo, o judiciário americano, ele, em 60 ações, rejeitou todas, e a Suprema Corte rejeitou 2 de um presidente que não aceitava o resultado das eleições, porque outra característica do populismo autoritário é dizer que, se eu perder, houve fraude. Essa é a estratégia. E já se fala antes, para depois poder dizer, está vendo? De modo que, nos Estados Unidos, não aconteceu, porque o judiciário não deixou passar. E no Brasil, eu penso, até agora, também temos tido uma história de sucesso na resistência, eu penso, democrática. O Supremo Tribunal Federal derrubou diversas normas que contrariavam a Constituição, protegeu a liberdade de expressão, protegeu os conselhos da sociedade civil, os direitos dos povos indígenas, os direitos ambientais e salvou milhares de vidas durante a pandemia, em inúmeras decisões, muitas delas do ministro Ricardo Lewandowski, que está aqui presente. Mas houve muitos casos de insucesso também. Os mais notórios, o mais antigo é o da Argentina, com Juan Domingos Perón, que, quando chegou ao poder em 1946, fez logo um expurgo na Suprema Corte da Argentina, e desde então, na Argentina, sempre se vive, e até hoje, um intervencionismo indevido do Executivo nas Supremas Cortes. O exemplo contemporâneo mais emblemático e dramático foi o da Hungria, desde que Viktor Orbán e o Fidesz partido chegou ao poder em 2010, e ali o playbook foi o que o populismo autoritário utiliza. Aumentou o número de juízes de 11 para 15, para empacotar a corte com os seus aliados, reduziu a idade para aposentadoria para abrir novas vagas, suprimiu competências da Suprema Corte, inclusive o de declarar emendas constitucionais inconstitucionais, e quando o Tribunal Constitucional húngaro deixou de declarar inconstitucional a emenda constitucional que retirava dele esse poder, ele se suicidou, porque ele deixou de ter o poder de declarar inconstitucionais as emendas que o governo aprovava. A Venezuela, na América Latina, é o exemplo mais dramático e caricato de captura das cortes constitucionais e de um ambiente institucional que é uma crise humanitária. As pessoas falam, a Venezuela é de esquerda ou de direita, nem uma coisa nem outra. A Venezuela é um Estado populista, autoritário, que produziu uma crise humanitária. Conclusão. Às vezes as Supremas Cortes salvam as democracias, às vezes elas se tornam instrumentos das autocracias. Quando é um caso e quando é o outro? O exemplo mais dramático foi o da Rússia, em que logo depois da queda do Muro de Berlim, da abertura, da dissolução da União Soviética, o Tribunal Constitucional russo era extremamente poderoso. Quando Yeltsin fecha a Duma, fecha o Legislativo, o Tribunal Constitucional invalida a decisão dele, diz não tem esses poderes. Yeltsin convoca um plebiscito, dissolve o parlamento, e o plebiscito dá respaldo a ele. Ele dissolve o parlamento, dissolve a Suprema Corte, ou o Tribunal Constitucional, que só vai ser reinstalado em 1995, já sob o regime do Putin e já inteiramente capturado. Quando é que uma corte resiste? Quando há sociedade civil mobilizada, quando há partidos políticos de oposição fortes, quando há imprensa livre. E por isso eu tenho a firme convicção de que também assim será no Brasil.
Eu sei que a gente está atrasado, eles tinham me falado 30 minutos, mas eu vou parar aqui nos 25. Eu sempre gosto de lembrar, Walter, uma passagem que eu li uma vez, em que George Washington fez, presidente, o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, com 130 palavras. E William Harrison fez o maior discurso de posse, com mais de 8.000 palavras, pronunciadas numa noite fria e tempestuosa em Washington, onde as posses são em janeiro, inverno alto e ao tempo. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite. E eu considero que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, eu queria concluir aqui, presidente, as minhas 3 ideias centrais. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX. As democracias em todo o mundo vivem um momento de recessão democrática pela ascensão do populismo autoritário, que é produto das disfunções da democracia, e nós precisamos ter autocrítica e reinventá-la e renová-la. Os tribunais constitucionais em todo o mundo ascenderam como um fator de proteção do Estado de Direito e dos direitos fundamentais. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal não é ativista, mas nós temos um amplo processo de judicialização da vida decorrente de uma Constituição abrangente e detalhada, de um grande número de ações diretas, de um grande número de legitimados, de uma competência criminal que dá grande exposição pública ao tribunal e da transmissão por TV aberta, que faz com que qualquer cidadão no Brasil seja participante desse processo decisório e tenha uma opinião, muitas vezes dura, sobre a Suprema Corte. Tem problemas? Tem, mas eu não acho que este seja um problema. E, por fim, tribunais constitucionais que conseguem atuar em sintonia com a sociedade civil e com apoio do Congresso, da imprensa e das instituições, estes são os tribunais que efetivamente conseguem conter o processo autoritário. E muito importante, não importa as acusações, as pessoas falam qualquer coisa. O importante na vida é o que a gente faz. E os tribunais constitucionais têm que ter a preocupação e o cuidado de não se deixarem capturar pela política. As decisões têm que ser institucionais, racionais, jurídicas e fundamentadas na Constituição. É claro que existem visões plurais do mundo, mas mesmo assim, uma Corte Constitucional nunca pode se perder pela contaminação com a política. Os valores constitucionais, eles são imunes e numa democracia tem lugar para liberais, para progressistas e para conservadores. Só não tem lugar para os que queiram destruir a democracia. E eu encerro, presidente, compartilhando com todos, nesse momento difícil da vida brasileira, o slogan que me alenta nos bons e nos maus momentos, que é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem, a gente não tem controle sobre o que os outros falam, a gente só tem controle sobre o que a gente faz. E, portanto, esse é o segredo da vida. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado.